Vê se deu início aí. Voltando para nós tentarmos concluir aí mais um pedaço de vídeo. Acho que deu sim. E vou girar o aparelho aqui, giro o dispositivo. Tá de ponta cabeça? Deixa eu ver. Tá um pouco. Então tem que deixar ele na vertical. Isso. E aí, meus irmãos, o que acontece é isso daí, né? Que nós estávamos falando aí sobre... A internet tá ruim. Estávamos falando sobre... Isso, meus irmãos. Estávamos falando aí sobre a questão dos... invadir a terra aí do... Isso, exatamente. Bom, irmãos, como eu tava falando, né, até antes de cair aí a transmissão, imagine, igual eu falei pra vocês, né, o que aquelas pessoas que viveram lá antigamente, né, com os anjos caídos, né, coitados, que foram roubados por eles, assassinados por eles, né, o que essas pessoas não passaram. Imagina o terror, meus irmãos, que não foi uma pessoa bater na tua porta e falar que vai matar toda a sua família, que vai abusar dos seus filhos, que vai roubar tudo que você tem, né? E é isso que o sistema religioso não diz. Como eu costumo até falar, às vezes eu brinco, né? O povo gosta tanto de meter o pau aí nos Maomé da vida, né? Nos homens bomba, no povo que gosta aí de sair explodindo tudo e todos. Mas esquece, meus irmãos, que isso aconteceu lá atrás, né? Eles gostam de julgar tanto o povo que sai matando por aí, mas eles mataram as pessoas lá atrás também. Só que eles não é falado. E quando é dito isso, é dito como se fosse uma coisa bonita. É falado como se fosse uma coisa linda, né? Como se fosse algo assim, que Deus é supremo, é um Deus de guerra, é algo maravilhoso. E aqueles irmãos, meus irmãos? Né? Agora você imagina, igual eu falei mais cedo, se o nosso pai, meus irmãos, o nosso pai, ele não faz acepção de pessoas, porque para ele somos todos filhos, somos todos iguais. Vocês imaginam então a situação em relação àquele anjo caído, né? Aquele pessoal lá do Velho Testamento, aquele Deus que apareceu no Antigo Testamento, que é o Deus de Israel. Isso deixa claro que ele não provém do nosso pai, que ele não é um do nosso pai, né? Ele não é enviado pelo nosso pai, meus irmãos. Que aquele Deus do Antigo Testamento, ele é o próprio anjo caído. Ele é um próprio anjo que se disfarçou ali de anjo de luz e enganou muitas pessoas também, meus irmãos. Viu? Então, se a gente para e pensa em relação à Bíblia, se isso fosse contado para as pessoas verdadeiramente, como funciona, como as histórias, se as pessoas começarem a assistir os filmes também, que é contado por aí, mas com os olhos realistas, meus irmãos, sem aquela historinha linda, né, aquela camuflagem que eles fazem para poder enganar as pessoas, a gente vai abrir os olhos e vai perceber. Porque é nítido que como um Deus que sai estripando e manda estripar e matar todo mundo, como é algo bonito de se ver. Como que isso pode ser do nosso pai, meus irmãos? Como que a gente vai querer viver lá em cima com pessoas que saíram matando, estripando e roubando todo mundo? Sendo que o próprio Messias deixou bem claro em relação aos 10 mandamentos e resumiu em 2. Isso tá nítido, meus irmãos. É uma questão que é só de analisar. Então, como eu falei para vocês têm dúvidas? Pegue a base, meus irmãos. E a base é os 10 mandamentos. Os anjos, o pessoal, igual eu falei, os anjos caídos aí do Antigo Testamento, eles não conseguem seguir os 10 mandamentos. Isso é impossível para eles. Então, eles vão dar uma falha. Então, você vai sempre achar, meus irmãos, um matando, um roubando, fazendo sacrifício, né, indo para você fazer outras coisas que não provém do nosso Pai. Pois é. E aí os irmãos, o sistema religioso fica... Boa noite a todos os irmãos aí, continuando aí a transmissão. Eu acho que não é muita internet não, mais o notebook, que já está cansadão. E aí, meus irmãos, voltando ao entendimento aí, que o Messias falou, ouviste que foi dito aos antigos, os profetas, os nossos irmãos, não matarás. Quem matar será réu
no juízo final. E aí, o que acontece? E aí começa tudo desde o princípio de novo. Que nós vemos falando já aí mais de, sei lá, quase 10 anos já aproximado. Nós e todos os irmãos aí, todos juntos, na mesma essência, falando a mesma língua, o que desde o princípio os profetas verdadeiros falavam. Que não era para matar ninguém, que era para ter o amor ao próximo, ajudar os necessitados. E assim, ser livre. Não há necessidade dessas teologias, dessas religiosidade que foi criada por homens e por demônios por trás deles. Tá entendendo, meus irmãos? E aí, vamos voltar aqui. Então, os líderes religiosos, eles dizem que toda a escritura, toda a Bíblia, vamos dizer, eles resumindo, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, vamos ver então. Pega uma lei de Moisés, né? Pega uma lei de Moisés lá que está falando que se a mulher foi pega em adultério, é necessário que apedreje ela até que ela morra. Se vocês pararem para pensar, meus irmãos, não resume no amor ao pai e amor ao próximo. Como que você vai matar apedrejado uma mulher porque ela cometeu adultério? Como que essa escritura que eles tanto falam é inspirada pelo nosso pai? Será que essa escrita é inspirada pelo nosso pai? Ele resume em amar o próximo como a ti mesmo? É só vocês pensar, meus irmãos. Não é difícil. Vocês têm que parar de deixar se levar por todo o vento de doutrina, pelos falsos profetas. Hoje os falsos profetas aí, vocês veem um em cada esquina, enganando bilhões e bilhões de pessoas, conforme está escrito. Foram muitos convidados chamados, mas poucos foram escolhidos a participar e entrar no reino celestial. Como o apóstolo Paulo fala, eles rejeitaram a verdade e preferiram se alegrar com a injustiça. Os irmãos aí que estão presos no sistema religioso, infelizmente a maioria, eles preferem, eles se alegram que os líderes religiosos deles fiquem enganando eles se alegram com isso, é uma injustiça. Eles ficam pegando todo o dinheiro deles, fazendo essa injustiça e pegando para eles não querem trabalhar, é uma cambada de vagabundo que fica enganando o povo com um livro que foi escrito por demônios. A Bíblia, eu falo da Bíblia, não das escrituras originais. E aí muitos irmãos novos que estão chegando vão me perguntar, como nós já andamos falando, né? Mas como picotou muito aí durante o vídeo, na outra transmissão anterior, né? O que é escritura inspirada, nós estamos falando muito tempo. Os 10 mandamentos, pega os 10 mandamentos, resumiu, o Messias resumiu. Tudo tem que se basear em amor ao Pai, não seguir outros deuses, que é amar o Pai, e o seu próximo como a ti mesmo. Não é difícil de entender. Então, meus irmãos, vocês têm que analisar isso. Já estamos aí a quase meia-noite. A quase meia-noite já estamos. E vocês aí dormindo ainda, preso, sem vida, não se libertou do sistema. Todo o sistema, tudo foi criado por eles. Nós estamos aqui vivendo o sistema deles, mas não devemos viver e obedecer às regras que eles criaram. É necessário, que nem conforme está escrito nas cartas, renovar o vosso entendimento. Renovai. Segundo a justiça, segundo a verdade. Não se conformeis com esse mundo, Paulo fala. Não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Não se deixe levar por política, religião, futebol. Tudo que há no mundo foi criado por eles. Tudo, sem exceção. E aí, já entrando nesse assunto também, muitos irmãos ficam com julgamento, que fulano fez isso, apontando o dedo, meus irmãos. Para com isso, meus irmãos. Isso daí não provém do nosso Pai. Ninguém é santarrão, ninguém é santo. Todos nós estamos aqui aprendendo, vivendo. Sejam humildes, né? Eu vejo assim que falta... Não estou falando que eu sou perfeito também não, meus irmãos. Não sou uma pessoa para... Não quero que ninguém me siga, não. Mas todo mundo vai dar conta de tudo que fez. Não tem o que fazer. Cada um que fez, tudo aquilo que você fez, você vai colher. Tudo que você plantou,
vai colher. O que eu plantei, eu vou colher. Cada um tem a sua colheita. Então tem mais humildade com os irmãos, não ficam julgando uns aos outros. Que nem o apóstolo Paulo fala, mas vamos, como é que Paulo fala assim, vamos nos confortar uns aos outros, no amor, na justiça, até que o Messias volta, até a volta dele. Nós já fomos avisados de antemão já sobre tudo que vai acontecer e o que está por vir. Por isso que a gente vamos repassando aquilo que nós ouvimos, a gente vamos repassando. Assim vai passando um para o outro. É o evangelho verdadeiro. É isso aí, não tem as pessoas ficar se preocupadas. Viva suas vidas tranquilamente. Não precisa ficar se preocupando com que o mundo vai acabar, que essa política aí que dá nojo essa política aí. E de vez em quando, esses tempos atrás, durante essa política aí, que às vezes eu compartilho alguma coisa nas redes sociais, que eu acho engraçado, mas eu não sigo nada disso. Cada um faz o que quer, é livre, mas eu sei o sistema deles já, eu só compartilho algumas coisas que eu acho engraçado, alguns memes. E aí teve um irmão aí no Facebook, né, não vou citar o nome, se é que se pode dizer irmão, e que conheceu eu um tempo atrás aí, e começou falando que eu sou defensor de categoria A na política, ou B ou C. Meus irmãos, a nossa pátria está no céu. Eu não tenho nada nessa terra aqui, ó. Eu não quero nem saber. Que a gente temos que viver aqui, sobreviver nesse sistema, até que tudo se cumpra. E depois ir embora daqui. Aqui é só uma passagem. Então, a nossa pátria está no céu, igual o apóstolo Paulo fala. A nossa pátria está nos céus, onde o nosso Pai habita e os nossos irmãos. Onde não tem o mal, o ódio, o rancor, não tem a maldade lá, não entra. Então, meus irmãos, nossa pátria está lá em cima. Não fica brigando, discutindo por causa das teorias, do sistema dos anjos caídos. Isso aí não vale de nada, isso aí é só uma perda de tempo, é só uma distração. O que eles querem é isso, é que nem eu costumo de falar. Eu trabalho com pessoas também o dia inteiro e durante toda essa politicagem aí do Brasil aqui, né? Essa putaria, vamos dizer aí, usar esse termo, não tem o que fazer, é essa baderna danada aí. E aí eles me perguntam um ou outro de que partido que eu sou, eu falo, eu não sigo o sistema, é os três, eu não sigo, ó. Eu não sigo religiosidade, eu não sigo futebol e eu não sigo a política, religião e futebol. Por quê? Esses três sistemas é o que o sistema dos anjos caídos mais usa para colocar uns contra os outros. É isso que eles querem, colocar uns com os outros. Então vivam suas vidas tranquilamente, com simplicidade e tocando o barco para frente. Mas os irmãos que estão chegando agora, né, descobriu a verdade. Muitos irmãos agora estou vendo aí que a todo tempo, né, a todo tempo está chegando, todo instante um ou outro. Nessa conversa com o irmão, eles declaram que conheceu em 2020, 2021, 2022, há 3 meses, né? Então isso é que nos alegra, né? Mesmo se não foi através de mim, através da irmã Rafaela, foi através de outros irmãos que fazem parte da mesma família, que conseguiu de alguma forma atingir, chamar atenção e compartilhar com ele a verdade, para que ele seja livre, para que ele seja salvo também e vai morar junto na casa do nosso Pai, onde só reina o amor e a justiça. Mas por outro lado, meus irmãos, vocês veem o sistema dos anjos caídos aí, principalmente esses 3 poderes que eu canso de falar, a religiosidade. É a pior praga que existe, religiosidade, a falsa circuncisão, que o apóstolo Paulo fala. E aí o apóstolo Paulo fala, aquele que come carne não julga aquele que come legume. O que come legume não julga quem come carne, meus irmãos. Sejam livres. Deixa de loucura. Para com isso. E aí, continuando aqui, ó, o assunto dos irmãos estão chegando. Pois questão do a Bíblia nunca foi inspirada, a Bíblia. Se você quiser basear no livro Bíblia, você pode... Pega e sai matando todo mundo, porque é uma loucura.
Começa a pegar de Gênesis. Em relação a isso aí, o pessoal gosta muito de falar assim, igual eu vi esses dias, né? Teve uma irmã nossa que postou no Facebook um pedaço da Bíblia, né? De um versículo falando, né? Que mandava matar e tudo mais. E a pessoa no comentário justificou que era tipo assim, que seria tipo um versículo isolado, de uma forma meio que tipo assim, como se você tivesse fora de contexto, né? O versículo. Aí você vê, meus irmãos, quando a gente começa a ler, né? Mesmo que quando a gente vai pôr um texto, um pedacinho, porque às vezes o texto é muito comprido, é só você ler do começo. E eu até indico que é muito melhor para o pessoal aí que fica falando aí, é isso, aquilo, ou tem que ler do começo e tudo mais. Ó, se vocês forem ler, eu tava até pegando aqui, separando aqui uns pedaços de alguns textos, né? Alguns que vocês poderiam dar uma olhada aí, igual em Josué, meus irmãos, 11:10. Se vocês forem ler lá, o próprio Deus de Israel, que se dizia, que vocês pregam aí no sistema religioso, que é um Deus santo, que é um Deus do bem, mandou Josué ir lá matar todo mundo. E ele foi lá e matou todo mundo, meus irmãos. E deixa bem claro, que eu vou até ler um pedacinho aqui pra vocês, mas vocês podem ler do começo, que vai deixar bem nitidamente, né? Ó, pra vocês verem lá, o versículo 10, ó, pra vocês verem que interessante. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Matou a espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse. E incendiou Azor. Conquistou todas as cidades e matou a espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor que Josué incendiou. E se vocês forem vendo aí, meus irmãos, o pessoal bate palma. O Deus dele gosta, acha bonito. E isso aqui não é um versículo isolado. Isso aqui, se você for ver, é uma história, meus irmãos, que aconteceu. E eles ainda tinham a capacidade, ainda depois, de tomar aqueles lugares para eles e falar que Deus tinha dado para eles, porque Deus dava, né? Matava todo mundo, deixava eles matar todo mundo, dava para eles ali. Eu quero ver, meus irmãos, essas pessoas, tanto eles que fizeram essas atrocidades, quanto o sistema religioso, as pessoas que frequentam o sistema religioso perante o nosso Pai naquele dia do julgamento, explicar isso aqui para o nosso Pai. Porque já tinha os mandamentos. E hoje vocês estão no sistema religioso e acham isso aqui bonito e falam que isso aqui é de Deus. Eu quero ver o que vocês vão dizer para o nosso Pai naquele dia. Porque qual a explicação que dá para isso? De sair destruindo, de sair matando todo mundo. Será que naquela cidade, meus irmãos, não existiam crianças? Naquela cidade não existiam pessoas inocentes? Né? Tá certo isso daqui? E aí vocês vê, e aí é igual eu falei pra vocês, meus irmãos, a gente vai vindo. O Deus de Israel pegou aquelas pessoas, meus irmãos, principalmente pela ganância. Você vê que lá com Abraão, quando ele apareceu, a primeira coisa que ele começou a fazer lá para Abraão foi prometer coisas. Prometeu filhos, que Abraão não tinha, prometeu riquezas, né? Começou a prometer um monte de coisa, meus irmãos, que até hoje dentro do sistema religioso é pregado. Vocês podem ver que o que os pastores mais gostam de oferecer dentro das religiões é a prosperidade, é que você vai ter uma casa boa, é que você vai ter um carrão na garagem, né? Que você vai ter uma grana boa aí, ó, na poupança, ali na sua carteira, né? E as pessoas enchem os olhos, porque isso é o que as pessoas mais querem. A ganância, o dinheiro. É como falo, o dinheiro é a raiz de todo mal. Então, meus irmãos, foi a mesma coisa que aconteceu ali no Antigo Testamento. Os anjos caindo enganou aqueles homens através da ganância, através do que foi prometido para eles. E eles aceitaram. Eles aceitaram aquilo, porque era aquilo que eles queriam. Quem que não quer viver bem na terra, né? Ter casa, carro, dinheiro, vida bem, comer bem, quem não quer? Então eles aceitaram isso. Aí você vê, meus irmãos, quem que prometeu? Quem que tem esse direito de prometer? Porque o Messias falou que ele não é desse mundo, o reino dele não é desse mundo, não é daqui. Aí vocês vê lá, quem que foi prometer pro nosso Messias lá no deserto? Riqueza, dinheiro, né? Prosperidade. Quem que foi que prometeu isso pro Messias lá no deserto? Porque ele era o dono do mundo, meus irmãos.
Israel, naquela época, quando apareceu para o Messias, apareceu para os anjos caídos, ele governava, o mundo é dele. É como diz, o mundo jaz do maligno, o mundo é dele. Igual o Rafael estava falando, esse negócio de política, essas coisas, não tem o que as pessoas querer resolver. O mundo é deles. É deles, meus irmãos. O dinheiro é deles, em relação de cargos é para eles, políticos, seja o que for, é deles. E eles prometeu pro pessoal lá do Antigo Testamento, aquela cambada lá de Davi, Abraão, tudo aquele pessoal, e eles quiseram, porque eles amavam o mundo. Deu a terra para eles. Exatamente. E é que, igual o Messias falou, quem ama o mundo, o amor do Pai não tá nele, porque é impossível você agradar dois senhores, né? Então, meus irmãos, vocês veem aí, ó, o Deus do Antigo Testamento, que apareceu lá todo bonitinho, pimposo, que Abraão lavou os pés dele, que prometeu terra, dinheiro, e fez toda aquela tribo, né, os seus descendentes, que vieram aí as 13 tribos de Israel, e toda aquela cambada do Velho Testamento, vocês veem, meus irmãos, prometeu coisas, vocês comparem com o Messias, no Novo Testamento, né, ali em Mateus, ali pra frente, que o quê? Ele prometeu tudo pro Messias, o Messias recusou. E quem que era ali, meus irmãos? Ali fica explícito quem que era. Então é uma questão, meus irmãos, de vocês analisarem. O mundo é deles. Eles fazem, eles prometem, eles dão aquilo que eles querem para quem eles querem, meus irmãos. Não tem como vocês querer bater de frente com eles aqui. Aqui é deles. É igual o Messias falou, dê a César o que é de César. Porque é deles, meus irmãos. Então, dentro do sistema religioso, vocês vê, é a mesma coisa. Os pastores ficam prometendo dinheiro, essas coisas para as pessoas, porque o Deus dele é esse Deus aí, que promete dar as coisas para eles. Você vê que é aquele tal Deus, que se você não vem por bem, você vem por mal. Eles deixam isso muito bem claro dentro do sistema religioso. Porque é o mesmo Deus aqui que eu li para vocês de Josué, que matava as pessoas, que roubava as pessoas, faz o que for para poder ter aquilo que ele quer, para fazer o bel prazer deles, meus irmãos. Aí vocês comparem ele com o nosso Pai, com o nosso Messias. Olha a diferença. A diferença é gritante, meus irmãos. É por isso que eu falo, se vocês forem analisar os ensinamentos do Messias, dos apóstolos, dos profetas, vocês vão ver que não tem nada a ver com as coisas que é pregado dentro do sistema religioso. O sistema religioso foi feito para enganar as pessoas. E isso as pessoas não vê. Se você parar para pensar, tem algumas pessoas que vêm conversar às vezes comigo, né, que às vezes a gente bate um papo e você tenta levar aí a verdade para as pessoas, você vê que as pessoas, você pergunta assim para eles, né, que eles gostam, vão todo mundo aí no templo, né, e aí você pergunta assim, mas qual foi a religião que o Messias deixou, né? Qual foi o templo que ele criou? Porque lá atrás ele seguia um templo de Herodes. Se tem aí, igual vocês gostam de falar, né, que a igreja é Deus, né, tem que ir na igreja para servir a Deus, mas qual é o templo, então, que o Messias deixou pra gente seguir? Porque lá pra mulher samaritana, ele falou nem no monte, nem no templo, e vocês estão falando que tem que ir pro templo, ele falou pra ide, vocês estão falando vinde, então vocês me explicam isso, porque não tem algo de errado que não está certo aí. E o pessoal insiste em achar que tem que ir lá dentro, sendo que tudo que é pregado lá dentro vai contra. Eu vou até ler um pedaço aqui, meus irmãos, porque não para os irmãos aí, mas para o pessoal que está chegando, igual eu tô falando para vocês, a ideia é mais para essas pessoas que nunca ouviram falar, porque o pessoal gosta muito de Bíblia. Para isso tem que dar capítulos e versículos, porque mesmo assim a gente falando, o pessoal não raciocina, então eu vou ler. Sim, o intuito dos vídeos que nós, quando criamos o canal, sempre foi esse. Ajudar, compartilhar aqueles irmãos que não entenderam, né? Hoje já estamos, e os demais irmãos, em média 10 anos na caminhada da verdade, e o intuito é esse, é um só, levar a verdade, compartilhar ela, o pão, né, o pão verdadeiro, para aqueles irmãos ainda que não conseguiram se alimentar ainda, não comeu dele, não provou. E aí aqui estamos mais uma vez lendo alguns versículos da Bíblia, que aí, conforme o título, a Bíblia foi escrita por demônios, e aí vocês tiram as suas conclusões, meus irmãos. Pois é, meus irmãos, vocês verem aqui, ó, em Mateus 6,
gosto desse pedaço, porque assim, eu não sei aí onde os irmãos moram, mas aqui vira e mexe aqui onde a gente trabalha numa pracinha, né? Nós somos ambulantes, trabalhamos com trailinho de ambulante, né? Vendendo as coisas. E o pessoal sempre aparece ali na praça, sabe, os religiosos, para poder cantar, para poder pregar, para fazer culto assim, aberto, e fica gritando ali, porque eles acham que daquela forma as pessoas vão querer ir lá, descer para ouvir o que eles têm para falar, ou sei lá, eles acham que daquele jeito eles vão convencer alguém, né? Então esse pedaço aqui é muito interessante. E é até engraçado, esse primeiro, aqui em Mateus 6, o primeiro versículo fala que relação, eu não vou ler, mas é em relação a você ajudar ao próximo, né? Fazer um bem, uma caridade para alguém, para você não sair cantando para os quatro ventos, igual as pessoas gostam de fazer. E esses dias atrás, isso aconteceu, né? Eles falando. Então você vê como fala? A divergência que tem entre o que eles falam e o que é dito. Aí eu pergunto para vocês, né, meus irmãos? Fica para vocês o sistema religioso. Quem vocês seguem? Se é o que o Messias falou ou se é o que é pregado dentro do sistema religioso. Vocês vão seguir ele, né? Mas eu vou ver aqui, ó, em Mateus 6, o 5, que eu acredito que todo mundo conhece, mas vou ler para vocês também. E fala: e quando orares, não sejais como os hipócritas. Deixar uma coisa clara, não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito aqui, ó. Vocês podem ler Mateus 6, versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora teu pai, que vê o que está em oculto. E teu pai que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedires. Então, é o que está escrito aqui, meus irmãos. Aí eu te pergunto, se o Messias falou para você não fazer, para você não ficar gritando nas esquinas como os hipócritas, aí vocês vê que aquele pessoal que vai aí das igrejas, dos templos, que ficam lá nas esquinas gritando, meus irmãos, são hipócritas. Porque o que eles querem é que as pessoas vejam eles. Veja o que eles estão fazendo. As pessoas, eles querem, na verdade, só ser elogiado pelos homens. Eles querem que as pessoas vejam eles lá, eles querem aparência, meus irmãos. É por isso que o Messias falou. Eles já receberam o galardão deles, porque é isso que eles querem. O que eles querem já estão tendo. Mas nós, quando quisermos falar com o nosso pai, eu até costumo dizer, meus irmãos, por exemplo, todos nós temos aqui o nosso pai terreno, seja pai, mãe, uma pessoa íntima, né? Quando a gente vai conversar com ele, né? Você tem algo importante para falar com ele, você não chega numa festa e chama ele na frente de todo mundo para falar para ele. Você chama ele de canto. Ó, pai, preciso falar com você, né? Você chama ele no canto e em privacidade você e ele conversam. Por que o nosso pai lá em cima, meus irmãos, esse pessoal do sistema religioso acha que tem que gritar para todo mundo? Vocês acham que o nosso pai é surdo, que ele não escuta? Ou que ele não sabe do seu coração antes mesmo do que você vai falar para ele? Né? É uma questão de analisar, meus irmãos. É uma questão de parar e ver. É simples, tá aqui, ó. É como eu tô falando. As pessoas que fazem isso, elas querem aparência. Como a nossa irmã tá falando, ó, querem ego. É isso que eles querem, é para poder o ego deles subirem, né? E o Messias já falou. Aí eu te pergunto, quem tá errado? Você que segue um sistema religioso, meus irmãos, leia e preste atenção. É simples isso daqui. Aí se o sistema religioso, meus irmãos, tá com a verdade, e se no sistema religioso, igual muita gente fala, né? Porque isso acontece muito. Por exemplo, uma pessoa tá no caminho errado, tá acontecendo uma coisa, ela fala assim, eu tenho que ir pra igreja. Você tem que ir pra igreja, né? Como tipo assim, como se na igreja você fosse resolver lá o problema da sua vida, como se na igreja você vai se consertar e tudo mais. Se lá eles vão tudo contra, meus irmãos, é só analisar. É simples. É isso aí. Então, meus irmãos, não se deixem enganar. Não fica seguindo os falsos profetas. O Messias disse que surgiriam muitos falsos profetas e muitos seriam enganados por eles. Se fosse possível, ele enganaria até aqueles anjos eleitos, que nós sabemos que vieram na terra, né? Conforme está escrito, não matarás,
aquele que matar será réu no juízo final. Então vocês veem, meus irmãos, e releiam então as vossas Bíblias, releiam. Vê os frutos de Moisés, vejam aí os frutos de Josué, Davi, segundo o coração do Deus desse mundo, dessa terra. E o Messias disse, ele falou, olha, o mundo não vos conheceu, Pai. O mundo não vos conheceu. Porque desde aquela época, depois que Moisés pegou os 10 mandamentos, não entregou para o povo, escondeu dentro da arca, e durante os 40 dias que ele estava lá em cima no monte, ele escreveu esses mais de 600 mandamentos e preceitos da Torá, da lei de Moisés, ele escreveu em pedras também. Paulo fala, a lei de morte escrita em pedras ficou tão gloriosa que os filhos de Israel lá, os seguidores do diabo, não podiam olhar para Moisés. Então vocês veem, Moisés, depois que ele pega lá os 10 mandamentos, ele pega e pensou, ele teve uma ideia. Como que eu vou fazer? Porque eu tenho que entregar esses mandamentos para o povo. Então, para confundir a cabeça do povo, eu vou escrever mais um monte de mandamentos paralelo. Por exemplo, só que é contraditório, porque o nosso pai fala, não matarás. Aí ele vai lá e fala, bom, quem roubou merece morrer. Quem adulterou merece tal castigo. E aí ele começou a mudar os 10 mandamentos, a lei eterna. Ele mudou, modificou. Foi Moisés. Moisés já estava incorporado com o diabo no corpo, meus irmãos. Essa é a verdade. E esses líderes religiosos, eles não vão te contar. Então Moisés, ele criou mais de 600 mandamentos, escreveu em pedras e entregou tudo junto para o povo. E aí o povo, por isso que Paulo fala, a lei de morte escrita em pedras ficou mais gloriosa, o que é? Mais obedecidas, porque aquele povo começou a obedecer mais as leis de Moisés do que os 10 mandamentos, porque depois ele lá na frente ele escondeu dentro da arca. Ligeiro, né? Então ele pegou e deu os mandamentos dele, os mandamentos do diabo, do maligno, para eles cometer todas essas atrocidades, entrar nas cidades, matava, roubava e destruía. Queimava as pessoas vivas na fogueira, em honra lá do diabo. Eles faziam tudo isso, e depois lá no livro Números, se vocês não estão acreditando, pega o livro Números. Vê lá o que eles fizeram depois, quando eles roubou todas aquelas terras. Eles começaram a dividir para aquelas 12 quadrilhas de Israel. Ó, terra do lado norte, 2.000 metros para fulano para tribo de tal. Lá do lado do sul, a terra é para tribo tal. E ele começou ali no Números. Por isso que fala Números. Porque a quantidade de terra que foi dividida entre aquele povo, as 12 quadrilhas de Israel, do diabo, que matava, roubava e destruía. Imagina essas 12 quadrilhas hoje aqui, explícitas assim ao mundo todo. Matando, roubando e destruindo todo mundo. Mas é isso que eles não param para pensar. Quando eles leem lá no sistema religioso, ou quando lê na Bíblia, lá, tudo isso que acontece, parece uma coisa bonita. Parece uma coisa que foi divina, uma coisa, sei lá, não sei. Mas, meus irmãos, é uma coisa assustadora que eles fizeram. É por isso que eu falo. Extermínio em massa, total. Imagina se fosse hoje. Porque nós somos gentios, considerado para eles, somos gentios, nós não merecemos, segundo eles. Imagina nós hoje, na situação que aquele povo passou, né? É loucura, é fora do sério, meus irmãos. É uma coisa assim que é bonito igual quando é lido lá e uma coisa que já aconteceu e não tá na pele das pessoas. Mas eu garanto, se fosse hoje, a sua visão seria totalmente diferente. E você vê que aqueles povos que moravam na circunvizinhança, né? Porque quando as 12 quadrilhas de Israel saiu, Moisés liderando tudo, aquele bandido lá, aquele safado, próprio demônio, ele conduziu aquele povo, e aí todas as nações vizinhas, circunvizinhança, quando eles ouviam falar que o povo lá, os judeus de Israel lá, as 12 quadrilhas de Israel estavam chegando, se aproximando, eles já temiam já. Porque eles sabiam que ia ser atacado, eles iam chegar e derramar sangue sem misericórdia. E vocês ainda acham essa história bonita, meus irmãos? Vocês já acham mesmo que isso é justo? Ó, vamos falar, o pessoal gosta tanto dos profetas. Eliseu,
que matou, o Deus dele matou 2 crianças porque zoaram ele, tiraram onda com a cara dele, e aí Deus já foi lá e matou as crianças com os ursos lá. Então olha o ponto que chega, esse Deus é um Deus tão sádico, que olha o ponto que chega a loucura dele. Não basta só matar, ainda tem que ser de uma forma má mesmo, assim, uma forma sanguinária mesmo. Você entendeu, meus irmãos? E aí a gente vê, igual você tá falando, a gente vê a diferença pro Messias, a diferença pros profetas, a diferença pros apóstolos. Tanto é que os apóstolos, teve um episódio que os apóstolos chegaram, eles estavam atravessando a Galileia para Jerusalém, lá em Israel, para pregar a verdade, ou vice-versa. E ali eles se hospedaram em Samaria, ficava no meio. E aí os samaritanos acharam que eles eram os judeus, então os judeus matavam todo mundo, eles eram tudo louco. E eles não gostavam de ninguém. Até os dias de hoje aí, eles chamam nós de porco, de imundo, de tudo. Eles é um povo santo, eles falam. Eles foram escolhidos por Deus, o próprio Satanás, o diabo. Por isso que tem alguns vídeos aí no canal. Deus de Israel, os judeus, um povo escolhido pelo próprio Satanás, o diabo. Vê aí, meus irmãos, vocês que não assistiram, vê aí. E vocês vão começar a entender. Tudo que foi falado no vídeo é direcionado a todas as passagens bíblicas. Porque é pregado no sistema religioso que o Messias e os apóstolos, o pessoal, eles eram todos judeus, né? Isso é pregado no sistema religioso, que é mentira, meus irmãos. E aí quando eles desceram lá na Samaria, ficaram lá posando, porque eles caminhavam de pé durante 150 quilômetros. E aí o povo não recebeu ele bem, eles acharam, porque o povo achou que eles eram judeus. E aí os apóstolos meio contaminados falaram: mestre, quer que nós faz fogo cair do céu e mata todo mundo, como fez Elias? O Messias dá uma chacoalhada nele e falou: ô apóstolo, meus irmãos, discípulos, vocês não sabem de que espírito sois, não? Pois o Filho do Homem não veio para matar ninguém. Ele veio para salvar, ele veio para curar, para restaurar. Então, você vê a contaminação. E aí agora os irmãos de hoje em dia, quase aí 2000 anos, ainda continua aí atrapalhada a cabeça. Mas ainda há um pouco de tempo ainda. Vocês estão chegando agora, há um pouco de tempo para vocês se descontaminarem desse sistema, meus irmãos, e ser livre e ser limpo por dentro para que vocês sejam salvos. O relógio nos consome. Já é quase meia-noite. E vocês ainda aí estão mortos vivos igual um zumbi, seguindo uma religião, uma doutrina de homem criada no passado pelos demônios, meus irmãos? Será que vai valer a pena vocês pagar os dízimos, dar dinheiro para esses bandidos, sendo enganado por eles aí, eles te extorquindo, você perdendo seu tempo, perdendo suas horas de descanso, ficar indo lá naquela palhaçada que eles fazem lá, aquele teatro, dar dinheiro para eles, ainda depois ser lançado no lago de fogo e enxofre, ser condenado? Será que vale a pena isso? Vocês têm que analisar, vocês têm que pensar nisso. Mas aí o pessoal da religião, Rafael, começa a falar que quando a gente fala esse tipo de coisa, eles falam que a gente está blasfemando. Que tudo isso é uma blasfêmia. Não, mas então os profetas do Messias está tudo blasfemando também. E o que nós falamos hoje, no século XXI, é a mesma coisa, é a mesma essência, é a mesma linguagem. É não matarás. Os mandamentos, eles são eternos, esses mandamentos. Então, se esses personagens bíblicos que foram a Bíblia, né, vamos pesquisar um pouco mais a fundo, como nós colocamos no título, a Bíblia foi escrita por demônios, então, vocês querem ver se realmente faz sentido ou não, mesmo que vocês não acreditem que nós falamos aqui, vai pesquisar quem que fez ali o livro Bíblia, vai lá pesquisar, vai lá que vocês vão ver que esses homens que criaram esse livro para manipular as pessoas, que vocês defendem tanto, embora infelizmente por ignorância, orgulho, vaidade e falta de humildade, vocês não querem analisar. Então, meus irmãos, já está chegando aí 40 minutos desse outro, da parte 2, da continuação. A Bíblia foi escrita por demônios, porque o computador aqui não nos favoreceu, e aí fizemos a segunda parte aqui, pelo celular, e
Os irmãos que tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários aí, pode... de alguma forma aí, nós ou alguns outros irmãos aí, estamos aqui para somar e ajudar todos os irmãos que estão chegando agora, tá bom? É engraçado, igual nós estávamos falando, né? Nessa questão de blasfêmia e que falar a realidade, né? Essas coisas que nós falamos, que eles gostam de falar assim, eles usam aquele versículo, né? Que qualquer anjo que desceu do céu com outro evangelho, não sei o que, eles usam isso para poder dizer que nós estamos, como podemos dizer, Rafael, pregando contra aquilo que foi ensinado, né? Eles falam, mas de onde vocês tiraram isso? Por que é só agora? Por que só vocês? Né? Mas eles não param para pensar, meus irmãos, olha só, o Messias sempre falou que nós seríamos odiados por todo mundo por causa dos ensinos dele, por causa da verdade, que as pessoas não aceitariam o nome dele, que as pessoas não aceitariam os ensinos dele, né? Que nós seríamos odiados, meus irmãos. Aí você vê o sistema religioso, todo mundo se ama lá dentro. E quando não se ama, sai de lá e abre mais uma portinha. Um amor superficial. E continua ensinando a mesma coisa que o outro ensinava. Só de uma forma um pouquinho diferente do entendimento dele, mas continua aí. O sistema religioso abre, se você fala que é irmão deles, ele fala, paz do Senhor pra você. Se você não é obediente, cumprimenta. Você entendeu? Então, vocês veem, meus irmãos, tem alguma coisa errada. Se esse caminho de Jesus Cristo, de Moisés, Davi, Salomão, do Deus de Israel, se todo mundo, meus irmãos, segue esse caminho, tem alguma coisa errada, meus irmãos. Porque o Messias falou que seriam poucos, que não seria todo mundo. Então, vocês, irmãos, estão assistindo, tentam fazer parte desses poucos, meus irmãos. É que nós cansamos de falar, o relógio nos consome. Já não tem tanto tempo assim. A gente não somos profeta, não somos vidente para ficar falando que dia que vai acabar o mundo. Mas o Messias falou, pelos sinais vocês saberão quando é a hora. Então, a todo momento, em qualquer oportunidade, Paulo fala, pregue a palavra a todo instante. Quando há possibilidades de você estar em algum local, tentar ajudar aí os irmãos que estão no sistema aí, preso, enganado. Dá pena, né? Por amor a eles. É que nem o Messias fala, ninguém tem tanto amor de dar a sua própria vida, né? E vocês serão os meus irmãos se fizeram o que eu vos mando, né? E o Messias, ele deu a vida, né? O Messias, os apóstolos, os profetas, eles deram a vida para que essa escritura chegasse até os dias de hoje, no tempo do fim. Imagine. Tanto amor, deram a vida e a palavra chegou. Qual a palavra? A Bíblia? Não, não é a Bíblia. A escritura, a essência que tem dentro dela, desse livro. Ainda há essência lá dentro, a escritura inspirada, aquela que ela transmite o caráter do nosso Pai. Porque os 10 mandamentos, meus irmãos, se vocês não sabem, vão ser as próprias leis desses 10 mandamentos que vai ser julgado toda a humanidade, que vai ser julgada. Nosso Pai é o juiz, o Messias é o advogado de defesa. Moisés, né, João 5,45, advogado de acusação. E aí vai começar o tribunal. Quem matou, réu de juízo. Vai lá receber a sentença. Vai. Nem eu que estou falando, não. Está escrito. Não é eu. Não é eu que vou julgar quem que vai ser salvo. Não, longe de mim. Mas aí vai estar lá. Qual que é a lei? Porque se vocês não sabem, aqui na terreno, todos os juízes que estão aí nesses templos deles aí de fórum, aí, de leis, eles têm uma lei a ser seguida. Eles não julgam conforme o que eles querem. Eles é juiz, mas para obedecer a lei. A lei existe. Então eles vão ler a lei e vai julgar você e dar sentença. Nosso Pai, a mesma coisa. Ele vai pegar a lei dos 10 mandamentos e vai começar. Pode vir o primeiro. E aí começa. E nesse tribunal tem as 2 testemunhas de defesa e as 2 testemunhas de acusação. E aí vai. E aí começa o julgamento. E isso que você está falando do julgamento é uma parte muito importante, muito interessante, porque o sistema religioso ensina que assim que a pessoa morre, a pessoa já vai para o inferno e já está lá queimando e já está sendo julgada. Já foi julgada, já está condenada. Já está condenado. Sendo que o nosso Messias falou
que o nosso pai, ele reservou um dia para julgar a todos. Então você vê que tem alguma coisa errada. Alguém tá mentindo. Alguém tá mentindo nessa história. É um tema interessante, porque dentro do sistema religioso é ensinado isso, que a pessoa morre, os anjinhos já vêm buscar todo mundo, já leva todo mundo lá pro mármore do inferno, ou você vai lá pro céu e fica lá no paraíso. E aí, se você parar pra pensar, é bem loucura isso, não faz sentido algum. Não tem base, né, em escritura. Para começar, meus irmãos, inferno é uma palavra grega, que significa sepultura. Então, ou seja, toda vez que a Bíblia está se referindo ao inferno está se referindo à morte da pessoa, ao túmulo da pessoa. Né? Isso é uma parte interessante, porque muitas pessoas não sabem disso, e isso não é pregado, isso não é falado também no sistema religioso, muito menos. Eles usam isso de uma forma também para poder deixar as pessoas com medo, para as pessoas ficarem aterrorizadas e seguir ali aquilo que eles querem. Isso é manipulado. Exatamente. E em várias passagens, eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês, que o Messias já deixou claro, né? Lembram daquela menina que o Messias foi lá para poder ressuscitar ela? O Messias falou, ela está dormindo. Então, ou seja, depois que as pessoas morrem, as pessoas dormem, todos vão dormir. Todos nós iremos dormir. Para aguardar o juízo final. Exatamente, só vamos ressuscitar no dia do juízo final. Eu falo nós assim, as pessoas que morrerem, né, meus irmãos? Os irmãos que passaram pela grande tribulação, igual o Messias falou, né? Muitos ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Uns levantarão e vão para a vida eterna. Outros para a condenação eterna. E nós estamos falando do tribunal. Nosso pai vai pegar lá, vai estar lá bem explícito a lei dos 10 mandamentos e vai julgar conforme a lei que está escrita. E aí o que vai mais ser focado é não matarás. Aí agora vocês vêm me dizer que todos esses personagens bíblicos que matou, Davi matou a vida inteira e depois se arrependeu. Como que é isso? O Messias falou, matou, vai ser réu no juízo, não tem o que fazer, não tem como você falar, mas fulano arrependeu. Vai se arrepender com o nosso pai, vai ter que se ajoelhar lá para ele. Eles vão se arrepender mesmo, meus irmãos, quando eles chegarem lá em cima, não só ele, mas vocês também, que insistem em seguir o sistema religioso e os deuses do sistema religioso aí, Davi, esse povo, os anjos caídos, meus irmãos, vocês vão chegar lá e vão doer, vai se arrepender amargamente, porque eles vão ver que foram enganados. É igual Mateus 24 fala. Eles vão se arrepender amargamente, meus irmãos. Eles vão olhar para todos nós que hoje chamam nós de loucos, né? Mas um detalhe, os loucos não vão errar o caminho, que é uma passagem que eu gosto muito quando vem falar que eu sou doida. E é isso, meus irmãos. Por quê? Porque eles vão ver que todo esse povo doido, que nós hoje aqui pregando e falando a realidade para os irmãos, passando aí falando a realidade por amor, porque nós não queremos que eles passem por isso, né? Porque nós já fomos enganados e hoje nós somos libertos e vemos a realidade, sabemos o que está acontecendo aí e queremos que eles também tenham esse privilégio, que é um privilégio, né? Você saber a verdade do nosso Pai, você ter, como podemos dizer, esse fardo leve, né? Essa liberdade que nós temos hoje, mas eles acham que nós somos loucos. Porque para eles é mais importante eles seguirem um homem de terno e gravata, né, com paletózinho, que fez uma teologia, que se diz um mestre, um doutorado na lei, que se assenta lá na cadeira de Moisés lá, do que pessoas simples como nós. É difícil, eles não querem. Você quer ver uma pessoa que tá aí, um irmão mais antigo, digamos assim, um mais idoso aí do sistema religioso, eles não aceitam. Que às vezes uma pessoa mais nova, mais jovem ou qualquer coisa do tipo, eles acham que por eles ser mais velhos, eles têm mais sabedoria, né? Que eles entendem mais, que isso é um absurdo. Né? E é aquele tal negócio, o Messias, nosso pai, ele ocultou a verdade dos sábios, dos inteligentes, desses que tem doutorado aí, e revelou para os pequeninos, igual aconteceu lá atrás. Vocês lembram? Os líderes religiosos lá da época dos judeus lá, os fariseus e tudo mais, eles eram mestres de lei, eles sabiam ali de tudo sobre as leis, sobre as escrituras, sobre tudo. E o que o Messias escolheu? O Messias escolheu aquelas pessoas simples, os discípulos. Uns eram pescadores, o outro não sabia nem ler e escrever, né? Eram pessoas simples e humildes para levar a verdade para as pessoas. E não aquele povo lá que se dizia pastores, né? Os entendedores da lei. E aí você vê também complementando, e muitos irmãos já ouvi vários comentários a respeito disso, que, mas aquelas pessoas que matou, por exemplo, num acidente de carro e sem maldade nenhuma. Meus irmãos, o mandamento está lá, né? Não matarás. Quem matar é réu de juízo. Então deixa que isso nosso pai cuida. Nosso pai sabe disso.
Eu vou falar assim, ó, quem matou vai pro inferno? Eu não vou falar pro lago de fogo e enxofre ser condenado? Eu não vou falar, eu não sou juiz. Eu não estou aqui como juiz. Eu estou aqui, nós estamos aqui lendo o que está escrito, interpretando conforme aqui que nós entendemos, e depois, se aqueles que matou e foi um acidente, não foi feito aquele ato de matar por ódio, por maldade, o nosso Pai é o juiz, ele é justo, o julgamento dele é justo. Não se preocupem com isso. Né? Só para completar aí, a passagem que você estava lendo aí do Eclesiastes de Salomão. Não, vou passar para os irmãos, né, que Daniel 12, 2, Tessalonicenses 4, 13, mais alguns capítulos e versículos aí de alguns pessoal fala sobre essa questão do inferno, né, que o Messias na realidade estava falando que as pessoas dormem, não que a pessoa está lá queimando. E até em Eclesiastes 9, 5, 6, meus irmãos, é interessante que ele faz assim, ó, pois os vivos sabem quem morreram, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio, a sua inveja já pereceram, nem tem eles daí em diante parte, para que sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, as pessoas que morreram, eles não sabem o que está acontecendo aqui na Terra, eles não têm questão de amor. Estão dormindo. Eles não sabem de nada. Para eles, isso prova... Um sono, igual quando nós dormimos à noite. Exatamente, isso prova aqui que as pessoas quando morrem, elas não estão lá em sofrimento e lembrando, que igual tá falando aqui, ó, que a memória deles está esquecida, eles não estão sabendo de nada, não estão lembrando de nada. Então, eles assim, vão acordar no julgamento. Eles não estão lá sofrendo, como diz queimando, como diz o sistema religioso, né? Que as pessoas já estão lá queimando, que já estão sofrendo e que fica querendo até voltar aqui na Terra para alertar um, para falar pro outro, que não sei o que isso. Não, meus irmãos, eles todos dormem. Nosso Pai reservou um dia, que vai ser depois de tudo, para julgar as pessoas. Aí sim, vai ser abrido lá os livrinhos, vai ser posto tudo na mesa, tudo que aconteceu desde o começo do mundo, né? Vai ser um dia muito triste para muitos, né? Mas é aquele teu negócio. Nós falamos, as pessoas não querem ouvir, não dão valor, né? E muitos dos que dormem do pó da terra, uns ressuscitarão para a salvação, para a vida eterna, para a vida eterna, vergonha eterna, outros para a condenação eterna. Daniel 12, 12. Tem muitos outros versículos aí que é da Bíblia, né? Que fazem parte do conjunto da escritura que está dentro dela. E aí é só os irmãos separar, conseguir entender, resumidamente, conforme nós falamos desde o princípio. Tudo é resumido no amor ao Pai, amor ao próximo. Passou, que nem o Messias fala, seja o seu sim, sim. O seu não, não. Passou disso, vem do maligno. Então, meus irmãos, acho que vamos encerrar aqui já a live. E aí, desde já nós agradecemos aí todos os irmãos que participou junto aí conosco no chat, né? Um abraço a todos os irmãos aí. Que nós sejam sempre um, né? Que vocês falam. Sejamos sempre um, no mesmo entendimento, na mesma essência. E vamos todos juntos perseverar aí até o final, né? E é isso aí, meus irmãos. Vamos ajudar aí aqueles outros irmãos aí que estão chegando agora aí, até, como o Messias fala, vai pregando, vai anunciando, até que chega a hora da saída, da partida. Pois é, meus irmãos, é igual eu falo. Nós falamos aí, eu espero que algumas coisas que nós falamos aí, os irmãos que nunca tinham ouvido falar nessas coisas possam analisar, possam ir atrás, procurar, buscar, porque aí na internet, meus irmãos, tem muitos vídeos, tem muita coisa falando sobre isso. Hoje, ainda bem, o pessoal tem oportunidade, né? Se tem alguma coisa que não entende, que ainda que é algo assim inusitado, que sei lá, que apareceu aí, você põe lá, aparece vídeos, aparece as pessoas falando, coisas que há um tempo atrás não tinha. Então isso, e muita gente não dá valor nisso, né? Que tem assim tão fácil hoje pro pessoal. Mas é isso, meus irmãos, procurem saber, analisem.
Vê, meus irmãos, eu sei que no fundo vocês sabem que tem alguma coisa errada. Você vê que tem alguma coisa errada que não faz sentido. Porque é simples, é só bater o olho e analisar, a gente vê. Igual eu falei pra vocês de orar, né? Conversar com o nosso pai. Falei pra vocês em relação aí, igual o inferno e tantas outras coisas, igual o irmão Santa Ceia também, meus irmãos, que é repartir o pão espiritual, que é a palavra do Messias. É isso aqui, ó, que nós Que estamos vai dar vida fazendo agora. eterna. Exatamente. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, meus irmãos, nós estamos ceando, né? Estamos repartindo pão, pão verdadeiro, que é a palavra, que alimenta o nosso espírito, que deixa o nosso espírito alimentado, né? E em relação ao batismo também, né? Que não é você ir lá e tomar um banho lá embaixo, lá da aguinha lá que eles botam lá na piscina, que você vai sair lá todo limpo. Não, meus irmãos, é quando a palavra do nosso Pai, ele entra no seu coração. Ela te lava de dentro para fora. E isso você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque a partir daquele momento, o velho eu já morreu. E você vai aprender tudo de novo. E é uma coisa tão incrível, meus irmãos, quando nós conhecemos a verdade do nosso Pai, quando nós conhecemos o nosso Pai mesmo, de verdade, porque engana-se você que está dentro do sistema religioso, achando que lá dentro tem a verdade. Eu sei, meus irmãos, porque eu já passei por isso. A gente entra e sai, às vezes pior do que quando entrou, né? Vazio, coração amargurado. Eu falo para aquelas pessoas que realmente vão lá dentro para procurar mesmo o nosso Pai, meus irmãos, que querem saber mesmo o nosso Pai, não por causa de dinheiro, prosperidade, e tanta gente vai por causa disso, por causa de milagre, porque é cura, porque é isso. Eu falo para aqueles irmãos que, assim como eu, já pulou às vezes de um galho em outro, procurando com sede do nosso Pai, e nunca encontrou. A gente entrava e saía tão amargurado, tão vazio, né? E lembra, meus irmãos, aquelas portas largas, lembra como o Messias falou? Que é a porta pequena, é aqui, ó, o estreito, eu, você, né? E os outros irmãos. Isso, né? Que passa a verdade para os irmãos, né? Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. E que se tem alguma coisa que vocês ainda não entenderem, vocês podem procurar aí no canal nosso e de outros irmãos também, que tem vários vídeos explicando, falando sobre muita coisa, porque assim como o Rafa disse, o tempo, meus irmãos, está se esgotando. A cada dia, a cada hora que passa, está ficando mais próximo, está ficando mais perto, né? E o mais importante é a gente guardar o azeite, guardar as coisas do Messias, para que quando chegar a hora, lembra? Todas as virgens, elas dormiram. Todas elas dormiram. Mas apenas metade guardaram o azeite. E é a parte mais importante, meus irmãos, que é a palavra do nosso Pai, porque quando a gente ouvir o grito, é isso que vai fazer a diferença, né? Então eu espero que todos os irmãos aí que tenham chegado aí através do título, né, que é um título bem impactante, eu sei que choca bastante, porque é algo que a gente nunca ouviu, mas que você procure entender e procure ver, meus irmãos, a diferença do que o Messias ensinou, para o que os deuses do Antigo Testamento ensinaram, do que é pregado dentro do sistema religioso que não é do nosso Pai, em relação ao batismo, à Santa Ceia, à oração, tantas coisas como arrebatamento também, que não é da forma como é pregado dentro do sistema religioso, que muitas pessoas vão ter uma surpresa enorme quando ficarem esperando aí esse Jesus Cristo aparecer no céu e levar eles, e não levar esse povo, que eles descobrirem que eles vão ter que passar pela grande tribulação, igual em Mateus 24, vão lá, meus irmãos, leiam, né? Eu não gosto de ficar muito lendo aqui, porque os versículos, né, contexto, na verdade, né, é muito grande, mas vão lá, meus irmãos, tirem um tempo e leiam, e vocês vão ver que tudo que eles pregam lá dentro, meus irmãos, não condiz com a realidade, não condiz com o que o Messias deixou. E se vocês não se prepararem agora, meus irmãos, quando chegar na hora, vocês vão estar desesperados, perdidos, porque vocês não vão saber de nada o que tem que fazer. Vocês vão ver o mundo acabando, o mundo de vocês vão virar de cabeça para baixo, porque vocês acreditavam de um jeito, seguiam de um jeito, depois vai descobrir que não é. Vocês vão correr para dentro dos templos, procurando ajuda, procurando seu pastor, e nem ele vai querer atender vocês, meus irmãos, porque ele vai estar tão desesperado quanto vocês. Você entendeu? Porque o mundo vai virar um caos, meus irmãos. Vocês estão vendo aí, ó. Esses dias mesmo aí eu vi, vou ver se depois eu ponho aí, anexo o link aí nos comentários, de uma moça falando que está acontecendo lá na Europa, que está fazendo filas e filas para poder pegar o petróleo, lá, combustível, né, abastecer os carros, e tantas coisas acontecendo por lá. Então você vê, meus irmãos, o mundo está ficando um caos de todos os lados. Aqui a política, esses negócios estão acontecendo, outros países por aí, fome, e a gente está vivendo, meus irmãos, o princípio das dores.
E se nós não se prepararmos agora, se nós não descobrirmos a verdade, né, o pessoal aí que não sabe agora, não começar a se limpar, meus irmãos, é triste, mas o destino de vocês é a grande tribulação e é passar por tanto tormento que vai vir por aí, meus irmãos. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, se libertado. Qualquer coisa vocês pesquisem aí, tem muitos irmãos por aí, é só chamar os irmãos. E é isso aí, meus irmãos. Eu sei que às vezes eu falo bastante aqui, eu às vezes me empolgo, mas é que a gente, assim, fica com o coração, sabe, irmãos, na mão, porque sabemos que a seara é tão grande e são tão poucos trabalhadores, né, para poder aí semeando a verdade. E a gente vê tantas pessoas enganadas, tantas pessoas que a gente fala e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro e que é triste, meus irmãos, nos deixa triste. Eu fico assim bem triste mesmo quando eu vejo esse pessoal. Mas é isso, meus irmãos. Era só isso mesmo que a gente ia falar. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Permaneça todo mundo firme e forte aí na verdade, né, Rafa? E é isso aí. Um abraço para todos os irmãos. Mas é isso aí, o Messias falou, guardem aí. Chegará a hora em que eles cuidarão e matarão vocês, pensando assim estar fazendo um sacrifício a Deus. Mas isso eles farão, porque eles não conhecem nem ao Pai e nem a mim. O Messias disse isso aí. Não lembro agora o capítulo, o versículo, mas busquem aí, leiam aí nas vossas Bíblias. Puxa no Google, né? O Google dá tudo, meus irmãos. E aí, então você vai ver. Por que o Messias falou? Ele falou, ó, ele vai chegar uma hora em que os líderes religiosos, as pessoas nesse mundo, no desespero, na loucura que há de vir, eles vão matar vocês, né? Pensando assim, está oferecendo um sacrifício a Deus, fazendo um favor pro Deus deles. Mas isso eles vão fazer porque eles não conhecem o Pai nem a mim, porque eles matou. E o mandamento é claro, não matarás. Uma boa noite a todos os irmãos aí. Até um próximo vídeo. E fiquem todos aí firmes e fortes. Beleza? Nem sei onde fé.